mais uma aula da nossa classe Crescer. Nós continuamos estudando a revista Crescendo na Vida Cristã e hoje nós estamos na nossa aula de número 5, que é Crescendo no Caráter 2. Então nós vamos continuar estudando as bem-aventuranças registradas em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos estudar as bem-aventuranças que estão descritas do versículo 7 ao versículo 12. Acompanhe comigo na sua Bíblia, que diz assim: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós vamos continuar estudando as características do caráter do cristão e as bênçãos, as promessas advindas de viver dessa forma, né? Da forma que agrada então a Deus. Eu peço a você, faça a sua oração, peça a Deus que fale ao seu coração e vamos aí começar a estudar cada uma dessas bem-aventuranças e as promessas relativas a cada uma delas. Então nós vamos começar a estudar as bem-aventuranças de uma maneira um pouco diferente do que está descrito no texto sagrado. Nós vamos começar pelas promessas e depois a gente vai para as características daquele que recebe tal promessa. Então a primeira promessa aí é: porque eles alcançarão misericórdia. Como é bom ser tratado com misericórdia. Você já foi tratado com misericórdia? Eu acredito que sim, porque Deus nos trata com misericórdia todos os dias da nossa vida. Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 23, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor nos trata com misericórdia todos os dias. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata com misericórdia, com benignidade. Salmo 51 é uma oração de Davi que ele fez logo após o pecado, né? Ele reconhecer o pecado que ele cometeu com Betseba e o assassinato do marido dela, o assassinato de Urias. Então ali Davi se arrepende e no Salmo 51, versículo 1, ele diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então é assim que o Senhor nos trata, não segundo os nossos pecados, mas segundo a multidão das suas misericórdias. Ainda em Salmos 103, do 10 ao 14, diz assim: Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então o Senhor nos trata como um pai que se compadece do filho a quem ele quer bem. O pai corrige, mas o pai também trata com misericórdia. Para finalizar, eu queria contar um pouquinho para vocês a história do profeta Jonas. Jonas foi um profeta enviado à cidade de Nínive. E Deus manda Jonas lá e ele diz para Jonas, para que Jonas vá à cidade de Nínive,
porque a malícia daquela cidade tinha subido até Deus. E por incrível, né, que pareça, mesmo aquela cidade tão pecadora, ela se arrependeu com a pregação de Jonas. Eles se arrependeram e Deus não destruiu aquela cidade, porque usou de misericórdia. Então é a mesma coisa que Deus faz conosco. Depois, se vocês, eu aconselho vocês a lerem a história de Jonas. São apenas 4 capítulos. No capítulo 4, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E no versículo 10 diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram, e Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito que faria e não fez. Porque grande é a misericórdia do Senhor. Agora nós vamos ver que a promessa da misericórdia é alcançada por aquele que tem misericórdia. E eu te pergunto, você trata o seu próximo com misericórdia? Um exemplo prático de misericórdia é a parábola do bom samaritano, né? O samaritano, ele viu aquele homem que foi assaltado, né, que estava à beira da morte, e cuidou daquele homem. E na parábola, né, no Lucas capítulo 10, no final da parábola, no versículo 36 e 37, Jesus pergunta assim ao doutor da lei: Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele diz: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos misericórdia do nosso próximo, assim como Ele teve misericórdia de nós. E outra questão ligada à misericórdia é o perdão. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, nós temos uma outra parábola que fala do perdão. E essa parábola, eu vou resumir um pouco pra gente. Um certo servo devia um dinheiro muito grande ao seu senhor, 10.000 talentos, isso era muito dinheiro. E ele suplicou ao seu senhor que lhe perdoasse aquela dívida, e o senhor lhe perdoou. E aquele servo saiu todo feliz, e na rua ele encontrou um amigo seu que lhe devia 100 talentos, e devia um valor bem menor. Só que aquele servo não teve misericórdia do seu amigo. Pelo contrário, ele queria que o amigo fosse preso até que toda a dívida fosse paga. E toda aquela história chegou ao ouvido do Senhor, e aquele Senhor mandou chamar aquele servo. E aquele Senhor ficou muito indignado com a atitude do seu servo. E no versículo 32 ele diz assim: Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então Deus espera que da mesma maneira que Ele teve misericórdia de nós, nós também tenhamos nosso irmão, nós perdoemos. Deus nos perdoou uma dívida, uma ofensa muito maior do que qualquer ofensa que um irmão possa fazer por nós, né, conosco. Então, o que Deus nos perdoou nunca vai se comparar ao perdão que nós devemos, né, ou vamos precisar dar ao nosso próximo. E ainda, um outro fato importante da misericórdia é não se julgar melhor do que os outros. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13, conta que Jesus, ele continuamente, né, se assentava com pecadores, comia com publicanos, com pecadores, com pessoas que aos olhos dos religiosos eram pessoas muito más, né, muito pecadoras. Mas Jesus, repreendendo os fariseus, disse assim no versículo 12: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes.
Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, a gente não deve se comparar e se sentir melhor do que uma outra pessoa. Na verdade, todos nós somos extremamente dependentes da misericórdia de Deus. E com isso, a gente volta novamente à história de Jonas. Volta novamente à história da cidade de Nínive. Nínive era uma cidade muito pecadora. Pensa numa cidade totalmente longe de Deus. Era Nínive. E Jonas fugiu, né? A gente conhece a história que ele foi engolido pelo peixe, ele fugiu. Ele não queria pregar para Nínive, porque no fundo nós acreditamos que Jonas queria a destruição de Nínive, porque Nínive era mesmo uma nação terrível. Então Jonas não queria que ele se arrependesse, ele queria que Nínive fosse destruída. E aí, no capítulo 4 de Jonas, depois que a cidade, né, que os cidadãos se arrependeram, voltaram para Deus e Deus não destruiu a cidade, no capítulo 4 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente, ficou ressentido e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu fugi para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Tira minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Então Jonas sabia, conhecia a misericórdia de Deus. Ele sabia que com a pregação, se aquele povo se arrependesse, Deus não traria mal àquela cidade. E Jonas ficou muito ressentido. O texto continua dizendo que Jonas sai da cidade, se assenta e espera para ver o que vai acontecer com Nínive. E aí, Deus faz crescer uma aboboreira, né, sobre Jonas, e aquilo dá conforto, né, a sombra daquela árvore conforta Jonas. Mas Deus também envia um bicho que destrói a aboboreira, e quando ele destrói, o sol volta, né, a ferir a cabeça de Jonas. Então Jonas fica novamente muito enfadado, muito aborrecido por aquilo ter acontecido, porque ele teve pena da aboboreira, né? E Deus diz para ele: você teve compaixão da aboboreira, no qual você não trabalhou, não fez crescer, em uma noite ela nasceu e na outra pereceu. Esse é o versículo 10 do capítulo 4. E o versículo 11 diz: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Então Deus é um Deus misericordioso. Todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. E nós devemos praticar essa misericórdia, porque é com essa misericórdia que Deus tem nos tratado todos os dias da nossa vida. E a próxima promessa que nós temos da bem-aventurança é que eles verão a Deus. Existe algo mais importante na vida do cristão do que a esperança de ver a Deus? Esse é o objetivo da vida do cristão. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O apóstolo Paulo está falando que hoje nós temos um conhecimento limitado de Deus. Hoje nós vemos como que por um espelho. Então pare para pensar que o espelho da época de Paulo, ele não era o espelho que nós temos, totalmente claro, que dá para você ver a imagem perfeitamente refletida. Não, era um espelho turvo, né? Um espelho que você via mais ou menos a imagem refletida ali. Não era um espelho claro como o que temos hoje. Então ele faz essa analogia. Hoje nós temos um conhecimento limitado de Deus, mas um dia nós o veremos face a face, o veremos como Ele é. E aí, que promessa maravilhosa, é a esperança, é a nossa esperança. Hebreus 2,14 só traz também, em relação a ver ao Senhor, um fato muito importante, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos nos santificar para nos encontrarmos com Cristo. Claro, nós recebemos a salvação,
Nós temos o direito, né? Nós recebemos o presente da salvação, mas nós precisamos continuar nos santificando, nos separando do mundo. Para quê? Para que estejamos, então, um dia poder ver a Deus face a face. Então, como nós vimos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é o processo que nós passamos, né, depois que aceitamos a Jesus, nós passamos por esse processo de santificação que vai ocorrer até a nossa chegada aos céus, né? Nós não somos perfeitos, nunca vamos ser perfeitos aqui nessa terra, mas nós estamos passando por esse processo de santificação até que nós encontremos com Cristo, até que nós alcancemos, né, a estatura de Cristo. E o processo de santificação é aquilo que limpa o nosso coração, é aquilo que purifica as nossas mãos. E por isso que bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, o coração, nesse caso, é o centro da nossa emoção, da nossa vontade, dos nossos desejos. É a intenção por trás de todas as nossas ações. No Salmo 24, no versículo 3, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. No Salmo 51, na oração de Davi, como nós falamos, né, a oração onde ele pede a Deus perdão, né, pelo seu pecado com Betseba, ele diz assim no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então essa é a oração que a gente deve fazer todos os dias. Senhor, perdoa os nossos pecados, renova em mim esse coração puro. 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Então, você tem esperança de ver a Deus, de ver como Ele é? Continue no seu processo de santificação. Continue a purificar-se. O versículo 4 diz: qualquer que comete pecado, comete iniquidade. E porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, Ele veio para tirar o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, esse é um processo que a gente vai viver durante toda a nossa vida. E não é por nosso merecimento, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos sim viver a vontade de Deus para as nossas vidas. E a próxima promessa que nós temos, né, a próxima bênção, bem-aventurança é: porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus, que bênção! Nós sabemos que Jesus era o Filho de Deus, né? Fazia parte da essência de Jesus ser o Filho de Deus. Tanto que quando ele estava no Calvário, depois que ele morreu, no Mateus capítulo 27, versículo 54, diz assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então o centurião ali reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus morreu exatamente para também nos fazer filhos, para que nós também tivéssemos acesso ao Pai. João, capítulo 1, versículo 12, diz aí assim: mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem
filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, pela morte de Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos. A cruz nos tornou filhos. A cruz nos deu paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz isso. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus pagou a dívida que era nossa. Ele cravou essa dívida na cruz. E hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. E aqueles que são chamados filhos de Deus, que têm paz com Deus, eles são agora os pacificadores. Por quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você, como filho de Deus, é um agente da paz. Você não é apenas uma pessoa pacífica, mas você é um pacificador. Você promove a paz como filho de Deus. Então, nós temos paz com Deus e devemos levar ao mundo o evangelho da paz e da reconciliação. Nós somos os mensageiros da paz. Nós devemos levar a paz de Cristo ao mundo. Efésios 2 é um texto lindíssimo da palavra, onde Paulo ele vai falar da obra de Cristo na cruz, que uniu tanto gentios como judeus, como povo de Deus. Gostaria de ler alguns versículos com vocês. O Efésios 2, versículo 13 diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, Cristo uniu tanto judeus como gentios. Todos nós agora somos povo de Deus. No versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, Jesus desfez as inimizades. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus. Hoje a cruz nos reconciliou. E no que depender de nós, devemos levar essa mensagem a todos que precisam. No que depender de nós, nós também devemos ter paz com todos os homens. Então nós devemos ser agentes pacificadores no sentido de levar o evangelho da paz e no sentido de promover a paz aonde nós estivermos. Então, seja na igreja, na família, no trabalho, na escola, nós somos agentes da paz e devemos sim levar essa paz aonde nós estivermos. E a última promessa, a última bem-aventurança do texto de Mateus é: porque deles é o reino dos céus. Que promessa maravilhosa! Quem disse que você não tem uma herança? Você tem uma herança e ela está guardada nos céus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós. Nós temos uma herança nos céus e essa herança ela não pode ser destruída pela traça, não pode ser comida pela ferrugem, não. A nossa herança está nos céus e nós temos esperança de um dia estarmos com Cristo. E uma vez que pertencemos ao reino dos céus, nós não pertencemos mais a este mundo. Jesus mesmo disse que nós não pertencemos a este mundo, que o reino dele não pertence a este mundo. E por causa disso, por não pertencermos a este mundo, porém ainda estamos aqui, mas não pertencemos aqui, nós
seremos passíveis de sofrer perseguição por causa da justiça, por causa do reino. E a perseguição, talvez aqui no nosso país, não seja tão explícita, né, tão severa como em outros países. Mas muitas vezes os cristãos são, sim, julgados, né, pela maneira como eles... porque muitas vezes vamos de contramão àquilo que a sociedade, àquilo que é o considerado normal hoje em dia. Então, Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, do 10 ao 12, que bem-aventurados seríamos nós quando fôssemos injuriados, perseguidos e mentindo dissessem todo mal por causa dele. Que deveríamos exultar e alegrar-nos, porque grande é o nosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então a perseguição é um motivo de alegria no sentido de que estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso é que o mundo se opõe a nós. E todos que querem imitar a Cristo, em algum momento, eles vão sim ser tratados como Cristo foi. E Cristo, ele foi muito maltratado, né? Ele foi muito perseguido pelo que ele pregava. Então, se nós queremos imitar a Cristo, nós também poderemos passar por diversas situações, assim como Cristo passou. Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim, Jesus falando, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Então Jesus estava falando dele e dos seus discípulos. Então se perseguiram a Jesus, se caluniaram a Jesus, se invejaram a Jesus, se planejaram a morte de Jesus. A mesma coisa vai acontecer com aqueles que o seguem. E aí, só que nada nesse mundo se compara ao que está nos aguardando no reino dos céus. Para finalizar, então, essa bem-aventurança, eu queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, é um versículo lindíssimo da Bíblia, que diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse é o versículo 18. Então, Paulo estava fazendo uma comparação entre a nossa tribulação, que é leve, e o peso de glória que nós receberemos na eternidade. Então, Paulo estava fazendo uma comparação. Então, qualquer tribulação que nós tenhamos aqui não vai se comparar com a glória que nos está reservada. Então, mesmo que nós venhamos sofrer perseguição por amor de Cristo, nós temos uma esperança de um dia estarmos com Ele, de um dia participarmos juntamente com Ele no reino dos céus. Chegamos ao final, então, das bem-aventuranças. E como conclusão, nós deixamos que aplique esses princípios à sua vida e alcance as promessas das bem-aventuranças. Então, vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida e vamos receber cada uma dessas promessas. Um abraço, até a próxima.